O Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Aqui Diego Casagrande falando com vocês direto de Orlando, na Flórida. Aqui são 10 horas 16 minutos da noite, aqui na costa leste, ou Central Florida no caso, mas é hora da costa leste aqui dos Estados Unidos, 10h16 da noite, 11h16 aí no Brasil. Bom, de imediato, deixa eu apresentar os convidados desta noite. Meu prezado José Antônio Rosa, advogado, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Berger. Uma grande satisfação, Diego, voltar aí a conversar contigo nesta live. Muito bem. Doutor em administração, professor Luiz Marcelo Berger, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, meu querido e prezado amigo José Antônio Rosa. Prazer estar aqui com o pessoal. Muito bem. O Berger, tu que estás aí, e também o nosso prezado José Antônio Rosa, vocês querem dar, eu vou pedir para vocês darem uma palavrinha sobre o que aconteceu hoje lá na CCJ da Câmara. O ministro Paulo Guedes foi violentamente ofendido pela esquerda, PT, PCdoB, PSOL. Eles passaram as mais de 7 horas, sempre que falavam, ofendendo o homem, chamando o homem de mentiroso, manipulador. A economia, o plano econômico, a reforma da Previdência, a discussão, esclarecimento de dúvidas, isto não importa para essa gente, tá? Eles queriam esculhambar o coreto e conseguiram. Eu até, deixa eu dizer uma coisa para vocês, até antes, tá? De passar para vocês, eu quero que vocês comentem, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar aqui um trechinho do que disse o deputado, Deus que me perdoe, isso mostra o nível da nossa representação, o Zeca Dirceu, filho do bandido Zé Dirceu, que está condenado a mais de 30 anos de prisão em segunda instância e não está preso, porque o Supremo Tribunal Federal o soltou, né? A segunda turma soltou o Zé Dirceu, vai entender por quê, ninguém sabe, a gente até desconfia, mas ninguém sabe. E o Zeca Dirceu ofendeu, mais uma ofensa, depois de 7 horas de sessão, ele ofendeu de novo, usando palavras de gente bagaceira, de gente chinelona, de tigrada mesmo, de gente sem nível. E aí o ministro Paulo Guedes reagiu e também xingou ele. Aliás, eu quero dizer que eu teria xingado muito antes. Tá? Eu teria xingado muito antes, talvez eu não tenha perfil para isso, para aguentar aquela bagaceirada falando o que falou, completamente desinteressados da economia brasileira, da qualidade de vida do brasileiro, do fato que nós encolhemos em alguns anos, desde a Dilma ali do segundo mandato, 10 anos de PIB, que nós estamos com milhões e milhões de desempregados, eles não estão nem aí, eles queriam esculhambar o coreto. Então eu vou mostrar para vocês aqui o final da sessão, quando deu o quebra-pau por conta da agressão verbal, mais uma, do filho do bandido José Dirceu, o deputado Zeca Dirceu. Então vamos assistir. Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir, priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão, quando é com os aposentados, com os idosos,
com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Presidente. O senhor precisa desculpa. De falar. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca. Ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Vou propor o encerramento, nada mais a vir a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9h30, reunião extraordinária da audiência pública para a continuação dos debates relativos à PEC 6 2019. Antes, informo que a lista de inscrição para debates e para a comunicação de liderança da referida audiência será aberta às 8h45, simultaneamente a abertura do plenário, e que o painel eletrônico de presença será aberto às 9h. Está encerrada a reunião. Bom, como é que pode um país querer dar certo, sinceramente, com essa tigrada tentando inviabilizar as reformas econômicas? O ministro estava lá para responder questões, esclarecer dúvidas. Foi desrespeitado o tempo inteiro. Os caras não estão nem aí pro país, o país que se exploda. José Antônio Rosa. Diego, eu acho que tu definiu bem ali, né? Estão tratando com bagaceiros e chinelões, né? E criminosos também, quadrilheiros, né? Defensores de bandidos. Muitos ali vão em breve ir para a cadeia também, que são ladrões. Então, como é que tu vai... essa é a questão. Como é que tu vai conseguir debater em alto nível, debater os problemas do Brasil, as dificuldades que nós estamos vivendo, geradas por eles, né? Por esses bagaceiros, por esses vagabundos, por esses chinelões? Como é que tu vai debater? Não é possível, Diego. E aí é que é o mais lastimável, porque tu encontra no meio do caminho essa gente. Como é que tu vai tentar resolver, encaminhar uma solução para o país, né? O atoleiro que o país está metido? Esse problema da Previdência é gravíssimo para o país, não só porque daqui a pouco os aposentados não vão receber, tá? Isso aí, para mim, é o mais grave de tudo, mas fundamentalmente, Diego, porque, mas também, né, eu diria, porque isso está inviabilizando economicamente o país, está impedindo que o Brasil receba investimentos para poder atender às nossas necessidades, gerar riqueza, gerar renda, gerar impostos para pagar esses vagabundos, né? Então, fica muito complicado, Diego, porque o ministro hoje visitou o inferno, né? Esse é o problema. Tu tem que visitar o inferno e encontrar esses demônios lá. E é assim, visitar o inferno tu vai encontrar demônios, né? Não tem outro caminho. Mas tem que fazer o que ele fez, Diego. Tem que fazer esse enfrentamento. Não dá para ficar mais quieto, não se pode ficar mais quieto. Eu me lembro, Diego, quando eu comecei a participar dos teus programas lá, teu convite, que eu agradeço muito no Rádio Livre, né? Eu não fiquei quieto, Diego. Não sei se tu lembras bem, eu enfrentei direto, Sempre. Não deixava falar. Sempre. Pra cima desses vagabundos. Não, eu me lembro que num programa, Rosa, eu me lembro que num programa, e eu não vou citar o nome do sujeito aqui para não dar cartaz, ele mentiu e foi desmascarado por ti. Aí levantou para brigar, achou que tu ia ter medo. Deixa eu contar isso, deixa eu contar, porque as pessoas não sabem. Levantou para brigar contigo, fora do ar, né? Porque aí eu fui pro intervalo, ele levantou para brigar. E aí tu levantasse também para fazer o enfrentamento. Aí ele botou o rabinho entre as pernas. Porque ele ouviu umas verdades. Ele foi chamado de várias coisas que tu chamasse ele,
Né? Chamei ele de vigarista, mau caráter e outras coisas mais. Não, aí é porque hoje... Tu lembra como é que ele ficou? Tu lembra como é que ele ficou? Que ele tremia, lembra? Lembro. Não, é porque eles estão acostumados a mentir. Tu imagina uma comissão... Essa é uma primeira rodada, eu te ouvi, quero ouvir rapidamente também o Berger, depois a gente aprofunda. Isso é uma comissão de Constituição e Justiça de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Há que se ter um mínimo de seriedade e cordialidade. Desde o primeiro momento, aquela tigrada com cartazes. Pareciam que estavam num congresso da UNE, com cartazes, PEC da morte, não sei o quê. Onde é que nós estamos, cara? Sinceramente, onde é que nós estamos? Eu sei que eu não deveria me surpreender com isso. Eu não deveria me surpreender, porque esses bandidos, o partido deles, mancomunado com outros, eles saquearam o país, eles assaltaram o país, eles não têm limites, eles são amigos do Nicolás Maduro, do Fidel Castro, eu sei disso tudo, mas eu ainda amo o meu país como vocês amam, e eu me indigno com isso. Quer dizer, o ministro foi lá para explicar, teve que ouvir essa catarreira deles, dessa gente de baixo nível, no final ali, isso foi só o final, Rosa e Berger, chamar o ministro de tchutchuca e tigrão, isso foi só o final. Várias vezes chamaram de mentiroso, disseram que ele era criminoso, envolvido com quadrilha, por causa de uma investigação num fundo de pensão, que inclusive ele fez questão de explicar. Aliás, ele botou o dedo na cara deles ali. Só conclui essa primeira rodada, Rosa, por favor. Não, o Diego, como eu falei, é visitar o inferno, né? Tu vai visitar o inferno, chega lá e o demônio começa a fazer esse tipo de coisa, né? Os diabinhos começam a fazer esse tipo de coisa. Eles estão realmente se lixando, viu, Diego? Estão se lixando para o país. Aliás, o Paulo Guedes disse para eles em determinado momento: vocês ficaram 18 anos no poder, não fizeram absolutamente nada. Né? Na verdade, fizeram sim. Eles roubaram, sequestraram, saquearam o erário público, montaram o maior esquema de corrupção do mundo entre os países democráticos, né? Enriqueceram, encheram as burras daqueles que eles disseram que iam lutar contra, né? Ferraram o povo brasileiro. Nós estamos hoje com 60 milhões de desempregados, 50 milhões de desempregados e subempregados, 37 milhões de famílias abaixo da linha da pobreza, um monte de gente aí que não vai conseguir retornar para o mercado de trabalho, geraram a maior crise econômica da nossa história, a maior recessão sem igual na nossa história. Em nenhum momento nós tivemos uma recessão tão grande, inflação, nós voltamos a ter também. Ou seja, eles destruíram os fundamentos da economia brasileira, que vão levar mais 20 anos para serem reconstruídos. Foi esse legado que essa bandidagem, que essa quadrilha de safados e de ladrões deixaram para o país. E aí eles vêm ali, sentados todos na frente para dar espetáculo, Diego. Rosa, se valendo do conhecimento do regimento... Eles chegaram antes na sessão, porque eles conhecem como funciona, tinha 17 deles, os primeiros 17 eram deles, para já na largada esculhambar o Coreto. O Coreto. Não existe diálogo com essa gente, Diego. Tinha que ser ali no grito mesmo, como o Paulo Guedes fez. Não deixar abrir a boca, entendeu? E tomar lá, bateu, levou, entendeu? Bateu, levou, porque não dá mais para ficar escutando essa escumalha falar besteira. E como eu assisti, Diego, eu participei de muitos debates lá naqueles tempos que eles estavam ainda em alta no poder, né? Enganando a torcida, enganando o povo brasileiro e roubando, obviamente, né? Na calada da noite. Né? Eu participei de muitos debates, assisti muitos debates. Eu tive que, inclusive, escoltar debatedores dentro de universidades, dentro de eventos públicos, porque eles chegavam lá, gritavam, chamavam de filhote da ditadura, corrupto, ladrão, chamavam de tudo, Diego, e as pessoas não conseguiam falar, e aí, inclusive, queriam agredir. Eu assisti várias vezes, as pessoas saíam quietas dos eventos. Muita gente... Eu comecei a participar de debates naquela época, Diego, porque as pessoas se negavam, porque sabiam que iam participar de um evento e ser enxovalhadas, ser ofendidas pessoalmente, moralmente. Acabou isso, Diego. Agora, bateu, levou. Tá? Nós vamos pautar agora o debate, e o debate é nosso. Os temas são nossos, porque nós não podemos dar espaço para vagabundo, para ladrão, para quadrilheiros,
participarem do debate público de uma coisa tão séria que é esse país. Professor Luiz Marcelo Berger. Ai, Diego, Zé, pesados e queridos internautas, né? Quem assiste e participa dessas coisas... Antes, uma questão de ordem. Meu som tá perfeito aí, Diego? Zé? Tá bom. Chega um pouquinho mais perto da câmera, por favor. Tá muito espaço em volta aí. Aí o pessoal tiver melhor. Obrigado. Tá bom. Tá. Então é assim, ó. Eu já corrijo isso melhor daqui a pouco. Tá. O que eu queria dizer é o seguinte, tá? Para quem conhece essa tigrada, né, como a gente conhece há muitos anos, de participar de debates, de leituras, enfim, de enfrentamentos, né? A primeira coisa que deveria fazer parte assim do repertório das pessoas que estão nos assistindo não é se perguntar, mas será que eles não se interessam pelas coisas reais que estão acontecendo no país? Não, eles nunca se interessaram. Então, na verdade, a primeira coisa que tem que ser dita, né, Diego, para a gente tentar racionalizar o fato, é buscar as fontes daquelas pessoas que já tiveram esse enfrentamento há muitos anos atrás e sofreram na carne, né, na própria pele, a desdita, né, de ter que ver pela frente criaturas do quilate desses que estavam lá criaturas, na frente. Então, eu estou chamando eles, parafraseando Paulo Guedes, de criaturas do pântano. É mais ou menos por aí. Mas a primeira coisa assim, que me vem à mente quando a gente olha essa situação, Diego, é, primeiro, não existe nenhuma novidade nisso. Né? Nenhuma novidade nisso. Qual é a novidade que a gente pode destacar desse episódio aí, que é o episódio comum do PT, do PSOL, desses partidos extremistas, né? É que, primeiro, o ministro Paulo Guedes estava sozinho, né? E você não tinha ninguém, mas absolutamente ninguém do partido do governo para fazer um enfrentamento, como o Zé acabou de dizer. Teve um ou outro só que saiu em defesa, né? Exatamente. Uma defesa mais firme, né? E isso aí já demonstra o grau de descoordenação, de falta até de convicção das pessoas que supostamente deveriam estar ali para defender um projeto que é para o bem do país, né? Outra coisa que tem que ficar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, enfim, para o Brasil de maneira geral, essa estratégia que eles fazem com bastante frequência é uma estratégia velha, conhecida. Ela é uma estratégia que não é novidade para ninguém que conhece o estilo dessas pessoas. Por que isso? Porque a primeira vez que nós que já conhecemos esse povo já há muitos anos, porque conforme os internautas devem saber, nós todos aqui vivemos, ou o Diego viveu muitos anos na cidade de Porto Alegre, agora está em Orlando, eu e o Zé Antônio vivemos no Rio Grande do Sul, que é um dos berços dessa caterva maldita chamada PT, né? E a herança maldita dessa gente, ela se espraiou, né, pelo país inteiro como um câncer, né? E as pessoas ainda não entenderam como enfrentar esse tipo de câncer. Tem muita gente que tenta. Eu vejo muitas postagens, muitas manifestações tentando criar uma espécie de coerência de narrativa em relação àquilo que está acontecendo no país. Isso tem que ser literalmente tirado do repertório de qualquer pessoa que tenha um pouco de bom senso em relação à guerra política. Eles não têm, nunca tiveram, nenhum interesse em coerência política. A única coisa que tem em mente essas pessoas, né, o objetivo deles é a destruição da reputação e criar um ambiente de hostilidade absoluta pela guerra de poder, porque é a única coisa que importa e os instrumentos que estiverem à disposição para a tomada de poder sob todo e qualquer pretexto, ou seja, não importa aquilo que seja necessário para retomar o poder. É esse enfrentamento que está sendo feito. Quando é que eu comecei a entender essa realidade, Diego, Zé e prezados internautas, de uma maneira, digamos assim, muito mais clara, né? Quando eu comecei a ler, ter acesso à literatura que explica
o que é o comportamento da extrema esquerda, né? Então, a primeira coisa, e o Zé pode elaborar, porque o Zé é um profundo conhecedor disso, tanto tu como o Zé, a primeira coisa que tem que se separar é que todo o esquema totalitário, que é o da onde eles vêm, porque qual é a estratégia dessa gente, né? Vamos observar, vamos racionalizar, tentar analisar o que aconteceu, esse teatrinho, essa chacrinha que aconteceu lá. Qual era o objetivo deles? Primeiro, o objetivo era a intimidação. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, eles já foram com essa estratégia, é sempre a mesma estratégia. Por quê? Porque eles sabem que as câmeras do país inteiro estão viradas para aquela chacrinha, né? Eles chegam com o regimento na mão, eles usam o regimento a seu favor, eles sempre tomam em conjunto, como se fosse uma máfia, né? um grupo criminoso, todas as posições principais na frente do interlocutor que vai fazer o debate, né? Na verdade vai tentar explanar alguma coisa, justamente para tentar destruir e tirar a estabilidade emocional do interlocutor. O ministro Paulo Guedes é uma pessoa que tem uma personalidade extremamente forte, é uma pessoa com uma cultura e um conhecimento específico absolutamente imbatível. Ele não tem qualquer tipo de pessoa dentro daquele grupo lá, seja até do governo ou quanto menos da oposição, que tem a capacidade técnica para fazer o enfrentamento. Quando, por exemplo, você vai para uma situação dessas, Diego, e eu lamento aqui, eu digo assim, não pela situação, porque o Zé já descreveu tudo aquilo que deveria ter sido feito. É, de fato, para mim, o amadorismo, mas o amadorismo completo das pessoas que hoje estão no governo federal para fazer esse enfrentamento da forma mais radical e direta possível, exatamente nos termos como o Zé Antônio acabou de dizer. Você tem que ir para as cabeças. Tá? E o que me surpreende, na verdade, é que as pessoas que estavam lá, ou que não estavam lá, achavam que ia ser um passeio. Na verdade, quando você coloca o principal interlocutor, vamos deixar isso bem claro, Paulo Guedes hoje, ele é o sustentáculo de toda a estrutura de mudança que o país tem alguma pretensão de fazer nos próximos anos. Alguma chance. Tu estás tocando num ponto importante. Ou reforma o país ou já era. Como essa tigrada, essa bagaceirada que estava lá hoje não está preocupada com o país, eles estão preocupados apenas com seus nichos específicos, né? De voto. Eles que hoje são minoria, porque eles perderam a eleição. Eles são minoria no Congresso Nacional e não têm a presidência da República. E foram varridos das prefeituras e foram varridos dos estados. Então eles são minoria. Mas esta minoria está trabalhando com o seu nicho contra o país. Contra o país. Mas Berger, tu estás tocando num ponto importante. Não é assim, tem que convencer da reforma. Isso é uma bobagem. A reforma não precisa ser convencimento, o país está liquidado, quebrado, ou faz ou acabou de vez, simples assim. E não pensem, como alguns estão pensando ingenuamente, alguns isentões que eu já vi por aí, que achando que ia desgastando, não, mas vamos desgastar o governo do Bolsonaro e tal, vocês vão acabar de liquidar o país. Não gosta do Bolsonaro, fecha o nariz e aceita, meu velho. Aceita. Aceita porque é ou isso ou a destruição total e inexorável. Tô errado, Berger? Não. Nós estamos fazendo essa avaliação aí, eu já passo a palavra para o Zé. Nós estamos fazendo essa avaliação há bastante tempo, inclusive hoje no programa, né? Porque até pitoresco, eu acho que esse grau assim até de serenidade que a gente comenta esses assuntos, mesmo com toda a eloquência possível, ele deriva, né, do conhecimento que a gente tem da realidade que se apresenta. As pessoas estão brincando com fogo, as pessoas estão brincando com o emprego das pessoas, com o sustento das pessoas. E essa gente, essa organização criminosa, né, e os seus asseclas ali que estão fazendo esse enfrentamento direto, né, o objetivo deles nunca foi o bem-estar do país. E aí eu vejo muita ingenuidade, mas às vezes até me surpreende, querendo dizer, mas o cidadão está mentindo, ele está fazendo uma mentira. Na verdade, ele vai usar todos os recursos possíveis para fazer valer a posição dele.
Ou seja, a mentira é um instrumento da esquerda, sempre foi um instrumento. Então as pessoas se surpreendem com isso, e como disse o José, né, numa situação dessas, você teria que ter um cidadão do lado ali dessa caterva toda que estava ali, para levantar no momento que aquele Dirceu Filho, que é o filho do terrorista assassino, né? O Dirceu, né? O cara deveria se levantar e botar o dedo na cara dele: você é um canalha mentiroso, você é um canalha mentiroso. Mas você precisa ter gente preparada para isso, Diego. Não adianta, Rosa e Berger, olha aqui, ó. A gente viu muito lacrador de rede social, né, Berger, que se elegeu. Tá na hora de fazer um enfrentamento no Congresso, só na rede social. Ser machão na rede social, só não, né? Se elegeu, teve o voto das pessoas, mete o pé na porta lá, enfrenta esses vagabundos. É por isso que eu insisti tanto pro Rosa concorrer. Ele não pôde por razões pessoais e profissionais. Eu disse: Rosa, tu tens que estar no Congresso Nacional. Eu disse para ele algumas vezes, e tu és testemunha, tu também, mas a gente reconhece quando as pessoas efetivamente não podem. Agora, aqueles que podiam e que foram, que façam enfrentamento, né, Berger? Bom, com toda certeza. E para encerrar essa participação, essa primeira participação, eu queria dizer o seguinte, né? Essa estratégia que essas criaturas, eu não chamo isso de parlamentar, eu chamo isso de bicho, né? Essas bicho, criaturas, né? Do pântano, do esgoto do petismo e do psolismo. Isso tudo, Diego, Zé, internautas, isso tudo era completamente previsível que fosse acontecer. E eu vou até mais longe, era planejado para acontecer, era planejado, ele foi deliberadamente feito justamente para atacar e desestabilizar o ministro Paulo Guedes, né? Então, e essa estratégia é uma estratégia que está em todos os manuais de extrema esquerda que esses caras estudam várias e várias vezes. Isso é estudado dentro dos partidos. Essa forma vil, canalha, violenta, agressiva de você fazer esse tipo de manifestação, isso aí faz parte do ideário deles. Só não percebe, só não entende, fica surpreso quem não conhece esse tipo de gente. Só para resumir, e para que os internautas conheçam isso em profundidade, tá? Existem 3 autores que são fundamentais, depois o Zé vai lembrar mais outros grandes autores, que são fundamentais para entender, talvez até 4, né? Que agora me lembrei de outro que a gente citou hoje, inclusive na Rádio Livre, né? Hoje à tarde na Bandeirantes, né? Que são esses autores. Primeiro, você tem que ler o livro do Saul Alinsky. Eu não sei se existe ele em português. Lá no livro do Saul Alinsky... Regras para Radicais. Regras para Radicais, que é o grande livro que mostra, meus queridos amigos, em detalhes, como é que é o modus operandi da extrema esquerda violenta, que é o caso dessa gente. Você tem o livro do David Horowitz, que é um grande debatedor que fazia parte do partido comunista e que acabou se afastando e se tornando um dos mais viscerais inimigos dessa gente, porque ele conhece as estratégias dele, né? O terceiro autor é o Ben Shapiro, que inclusive eu acho que o livro dele também, esses dois últimos são americanos, né? O Saul Alinsky também é americano. E o terceiro, tá? Zé até me corrige se o nome estiver errado, que é o livro Ponerologia, né? Que é o Psicopatas no Poder. Isso, tá? isso. As pessoas precisam, ao ler esse livro, essas obras, elas vão entender o que é o mindset de pessoas como Paulo Pimenta, Maria do Rosário, quem mais? O Gleisi Hoffmann. Essas pessoas, elas são treinadas, doutrinadas com esse tipo de conhecimento. Essas obras, elas explicam exatamente como que são feitas as estratégias para a tomada e a sustentação do poder quando ele é tomado. Quando você está na oposição, você tem uma estratégia. Quando você está no poder, você tem outra estratégia. E quando você pega todas essas pessoas que nós conhecemos bem, que dominaram o país nos últimos 16 anos, 14, 15 anos, né? Isso se a gente levar em consideração só o PT, porque tem muita gente que, por exemplo, não se deu conta que o governo Fernando Henrique era uma esquerda dissimulada, né? Ou seja, era praticamente o lado B do PT. Tanto que o senhor Fernando Henrique aí passa agora 24 horas por dia dizendo um monte de asneira,
né, defendendo quase que ostensivamente o partido mais criminoso da história do país, né, que destruiu o país, né? Então, para encerrar, e já te devolvo a palavra, Diego, as pessoas precisam aprender a fazer o enfrentamento dessa gente. E por que isso é importante? Porque, de fato, se isso não for feito, o risco que se corre no Brasil é dessas pessoas retornarem ao poder, embora eu ache isso meio pouco provável. Tá? Depois a gente vai até entrar nesse nós podemos até entrar, mas é o seguinte, tem que consertar a economia. Isso aí é o básico do básico do básico. E se eles não querem que se conserte a economia... eu não estou dizendo que todo o Congresso tem que ir para cima deles, não é isso, mas não é possível que numa bancada de 52 que o PSL elegeu, não tenha uma meia dúzia naquela CCJ para fazer o enfrentamento. Porque o deputado, aquele que estava ali, o jovem que estava ali, um frouxo, respeitosamente, um frouxo, despreparado para conduzir uma sessão. Senhores, eu não vou permitir. Que tu vai permitir o quê? A petralhada deitando e rolando em cima dele. Passou por cima, que nem um trator. O frouxo. Né? Diego, só para encerrar, para botar isso em perspectiva. Se os internautas, Diego, Zé, quiserem lembrar de uma situação de enfrentamento no nível do PT, dessa chinelagem que foi feita lá, as pessoas precisam se lembrar como é que foi o comando do impeachment pelo senhor Eduardo Cunha. Tá? É só as pessoas... Todo mundo acha que o senhor Eduardo Cunha é um bandido, ele enfim, é um criminoso, que está preso, inclusive. Né? Acho até que está preso, porque eu não sei a última do STF, né? Não sei se ele está solto, mas acho que ele está preso. Quem tu está dizendo? O Eduardo Cunha. Não, está preso. Está preso. Tá. O Eduardo Cunha é um cidadão com todas as vênias que a gente possa lembrar. Ele era uma pessoa que enfrenta essa bandidagem, né? Exatamente no nível que eles merecem. Quem acompanhou o processo de impeachment, quando vinham para cima dele, ele tinha aquela fleuma, aquela frieza, aquela capacidade de destruir completamente o interlocutor que se apresentava, especialmente se fosse petista ou assemelhado. Né? Inclusive, eu me lembro de uma entrevista, até os internautas podem buscar isso na internet, tá? Quando o Roberto Jefferson foi entrevistado. Roberto Jefferson é aquele deputado, né, que foi cassado, depois voltou, uma cabeça assim brilhante do mal, né, mas é um sujeito extremamente preparado, ninguém tira ele do sério, né? E o Roberto Jefferson, uma vez, ele foi questionado a respeito do Eduardo Cunha. E nós não estamos passando nenhum tipo de juízo de valor se a pessoa é do bem ou do mal, simplesmente pelo preparo. É só isso que eu estou querendo comentar. E o Roberto Jefferson foi perguntado a respeito do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é um criminoso, um sujeito envolvido em todas as falcatruas possíveis, mas eles queriam saber se o Eduardo Cunha tinha, na época, né, a capacidade de articular e de brigar, enfim, de fazer o enfrentamento dessa caterva hoje que a gente viu nessa cena lá da comissão da CCJ. Né? Aí o Roberto Jefferson respondeu com toda a tranquilidade e disse o seguinte: este é o jogo do Eduardo, ele é amigo dele pessoal. Ele é muito bom nisso. Eu espero que eles não queiram testar o Eduardo Cunha, porque eles vão perder, porque esse é o jogo que ele sabe jogar. Eles estão querendo jogar no terreno do Eduardo. O Eduardo é muito bom nisso. Então, quando você vê aquele bando de amadores ali deixando o ministro Paulo Guedes jogado aos leões, né? Você vê primeiro, né, que está faltando uma liderança formal e organizada do governo do presidente Bolsonaro. Você vê também que você não tem lideranças, mesmo que espontâneas, do partido do governo, que queiram se aventurar a fazer esse enfrentamento. E, ao mesmo tempo, você vê, e a gente tem que reconhecer isso, Diego, por mais que seja doloroso dizer, o profissionalismo, né, e a estratégia perfeita de destruição de reputação que o PT sempre faz toda vez que está numa situação como essa. Então, para resumir, ou as pessoas aprendem, né, da forma mais rápida possível a fazer esse enfrentamento, ou o risco que se corre é justamente a inviabilização do país nos próximos meses. Esse risco existe e as pessoas não estão levando isso a sério.
especialmente pessoas que estão incrustadas no poder, nos outros poderes, que acham que o problema não é com elas. Muito bem. É bom que coloque suas barbas de molho. Muito bem. José Antônio Rosa. Diego, acho que tu colocaste uma questão aí fundamental nesse aspecto do enfrentamento, e o Berg também reforçou muito isso, de forma enfática, né? Realmente, neste momento em que o ministro Paulo Guedes, que realmente é o sustentáculo do governo, eu diria assim, é o grande pilar das mudanças que o Brasil pode fazer se realmente colocar em prática o projeto que ele tem, né? O programa que ele tem, as políticas que ele tem na área econômica. Né? Então, neste momento, o governo tem que fortalecer, o Congresso tem que fortalecer, a bancada do governo tem que fortalecer esse ministro e não permitir que ele precise fazer esse tipo de enfrentamento. Ele até em algum momento pode fazer e deve fazer, mas esse tipo de ofensa que ele sofreu, aquilo não é nem para começar, já tem que intimidar essa gente de começo, já tem que lacrar eles, já tem que colocar eles no canto, né, já no começo. Não adianta o cara ser tigrão em rede social e tchutchuca em plenário e na tribuna, entendeu? Não dá para ser tchutchuca lá. Rosa, deixa eu te perguntar uma coisa que eu pensei. Aí me disseram hoje, não, mas não é assim que funciona. Comigo seria assim, desculpa. Na primeira ofensa, eu diria, olha, vamos pactuar uma coisa. Eu não vim aqui para ofender ninguém e também não quero ser ofendido. Senão eu vou embora. Senão eu vou embora. E aí, se continuassem ofendendo, sinceramente, eu acho que o ministro da Fazenda deveria levantar e ir embora. Eu acho isso. Eu assisti uma parte da fala dele, nós estávamos no ar no Rádio Livre, vocês estavam lá, da Rádio Bandeirantes em Porto Alegre. Fizemos, por sinal, um belo programa das 2 às 4. Quando saí às 4 da tarde do programa, 3 da tarde aqui nos Estados Unidos, na parte leste aqui do país, eu fui para o YouTube, Rosa e Berger, e fiquei assisti horas e horas a sessão. Cara, era uma ofensa atrás da outra. Era sempre. O cara tá lá para resgatar o país do desastre que esses bandidos jogaram o país. Ele não precisa ser ofendido. Aquele estouro dele no final ali podia ter sido no início. Olha, na boa, eu fui convidado. É que ele quer muito aprovar as reformas. Mas tu não teria te levantado, eu não sei, eu tô colocando isso. Eu não me submeteria àquilo daquela forma. Não, mas Diego, na primeira palavra, já naquele momento que a Maria do Rosário abriu a boca estabelecendo as regras do debate, né? As regras, ela começou já a pautar o próprio presidente Perfeito. Naquele momento ela começou a pautar o presidente. Que é um frouxo, que é um frouxo, entendeu? É um frouxo. Naquele momento ali, os deputados, a base do governo, já era para ter levantado e já tocado fora, entendeu? Tocado horror naquele negócio. As pessoas, é isso, o Berger levantou uma questão importante, né? Como é que essa gente age? Isso aí é uma prática comum, costumeira, né? Eles não têm moral, eles não têm vergonha, né? Para eles, o que interessa é lutar pelo comunismo, né? Mentir, roubar, assaltar, sequestrar, estuprar. Isso aí tudo para ele é virtude, desde que seja para defender o comunismo, para lutar pelo comunismo. Eu acho que aqui os internautas vão lembrar, né? Aqueles que têm oportunidade, que gostam, que assistem filmes de terror, vocês vão lembrar bem a imagem, bem eu diria assim, a metáfora que eu vou colocar dessa atitude, dessa prática nefasta dessa gente, naquele filme de exorcismo, né? Quando o padre vai fazer o exorcismo, o que acontece quando ele chega no ambiente? O demônio começa a dizer uma série de impropérios, começa a entrar na vida pessoal, porque ele tem essa ciência, né? Ele começa a falar, tu lembra aquele vez que tu fez? Ele começa a tentar tirar o padre, né, o exorcista, do eixo, né, tenta abalar ele moralmente, psicologicamente. Exatamente isso. E quando o exorcista não tem rabo preso, não tem a quem dever, o exorcista enfrenta o capeta com tranquilidade, desmoraliza ele, tira o nome dele, tira o que quiser dele. Né? É assim que se faz. Eu não sei se você...
eu convido os internautas a entrarem no Facebook, aliás, no YouTube, e pegarem uma manifestação do então deputado Marquesan, Nelson Marquesan, quando ele deu uma resposta para o chinelão, para o covarde, para o vagabundo do deputado Paulo Pimenta, onde o deputado Nelson Marquesan chamou ele de ladrão para baixo, ele, o pai, a família, o cachorro, a mãe, as pulgas do cachorro, todo mundo, ofendeu todo mundo, e esse chinelão, esse covarde, botou a colinha no meio das pernas e virou uma tchutchuquinha. Tem que fazer aquilo que ele fez, entendeu? Tem que botar o dedo. Quando não tem nada a dever, quando não se tem o rabo preso, o cara vai lá e fala com a autoridade, entendeu? Fala com a autoridade, põe o dedo na cara dele, diz para ele quem ele é e manda ele ficar quietinho, e ele tem que ficar, entendeu? E essa questão, o Berger citou alguns autores, eu vou citar um outro autor, que é um francês, escreveu um livro chamado Terrorismo Intelectual, o Jean Séville. É exatamente isso que eles fazem, terrorismo intelectual. O argumento não existe, o argumento é ad hominem. Ele vai atacar a pessoa, ele ataca a pessoa pessoalmente para tentar desconstruir o argumento. Então, por isso que quem vai para o debate tem que ter as informações, tem que estar preparado, tem que estar em condições de desarticular essa vigarice intelectual, porque eles não são de nada, eles são covardes, eles só mentem. Então, quando eles vão lá, é só botar a verdade, pessoal. Só expor a verdade. Colocar ele, o ministro, em determinado momento, disse assim para eles: vem cá, vocês ficaram todo esse tempo, não fizeram nada. Acabou ali, não tem conversa, só agressão depois. Rosa, deixa eu colocar, olha só isso aqui, ó. Eu vou colocar um trechinho, tá? Eu vou colocar um trechinho um trecho, tá? Tem vários sites aí da internet, YouTube, que estão divulgando. E eu vou concluir, por favor, que eu vou colocar um trechinho da fala e do bate-boca, antes até do final, do Guedes com aquela tigrada lá. Tá, Rosa? Tá. Diego, assim, ó, só para concluir essa parte, eu vou dizer o seguinte. Falei hoje lá no programa na Rádio Livre, hoje à tarde na Bandeirantes, e eu vou repetir aqui para os nossos internautas o seguinte: a questão da reforma da Previdência, como o Diego colocou, não é uma possibilidade, não, é uma necessidade. Tá? E a reforma da Previdência, ela poderia ter sido mais confortável se nós tivéssemos, se a nossa elite política, se a nossa elite intelectual tivesse vergonha na cara, se não fosse um bando de gente insensível, uma gente desgraçada, que só atrapalhou esse país nesses últimos 130 anos. Se eles tivessem feito essa reforma há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, nós não teríamos que fazer uma reforma agora de afogadilho, e que certamente vai exigir sacrifício de todos, principalmente tirar os privilégios de uma casta, de um bando de vagabundos que se encastelaram no poder e que recebem salários altíssimos na aposentadoria, em detrimento da maioria esmagadora dos aposentados que recebem até o salário mínimo. Então, a questão da reforma não é uma opção, ela é uma necessidade, ela é uma imposição. E não é mais nem questão matemática, pessoal. Não precisa nem, a matemática só confirma a realidade. O fato de nós termos uma expectativa de vida maior, uma diminuição da natalidade do país, um sistema que funciona de forma de pirâmide, tá? E uma diminuição bárbara no número de pessoas no mercado de trabalho, isso aqui é uma mistura bombástica para mostrar, faticamente, que esse sistema vai quebrar em algum momento. Aliás, ele já quebrou, porque ele soma déficit de déficit exponencial a cada ano que passa. O Brasil hoje tem um percentual do PIB comprometido em pagamento de aposentados mais que o Japão, cuja população do Japão é muito maior de idosos que a do Brasil. E o Brasil já superou em percentual do PIB o gasto com o pagamento de aposentadorias. Quando nós chegarmos a 10%, 15%, 20% do Japão, nós simplesmente vamos ter um sistema absolutamente colapsado. Então, a reforma da Previdência ela não é mais uma opção, um desejo, uma vontade, não, ela é uma necessidade. Por esse aspecto. Depois nós temos um outro aspecto que é fundamental. Sem essa reforma, não vai entrar um puto pila nesse país de investimento. Ninguém é louco botar dinheiro num país de gente perdulária, irresponsável, que não cumpre contratos,
que mete a mão na economia a hora que quer, ao bel prazer do destra no momento. E um terceiro aspecto é para corrigir uma injustiça social cujo sistema, nós temos um sistema perverso, um sistema que é o maior esquema de transferência de renda de pobres para ricos. 33 milhões de aposentados sustentam 1 milhão de apaniguados, de privilegiados, que estão se aposentando com 10, 20, 30 vezes o salário do trabalhador. Então, por essas três razões, Diego, por essas duas razões, se impõe a reforma da Previdência, que não é mais uma opção, ela é uma necessidade, ela é uma imposição antes que quebre o sistema e o país. Muito bem. Meu prezado professor Luiz Marcelo Berger, obrigado pela presença. Diegão, Zé Antônio e os prezados internautas, é sempre uma satisfação, uma honra, um prazer, um privilégio poder participar dessas lives. A gente espera poder ilustrar as pessoas, ajudar elas a ter pensamento crítico, a saírem daquela espiral do silêncio e saberem da gravidade da situação. A gente não está falando dessas coisas porque a gente gosta, a gente não analisa e não fala coisas difíceis de se falar porque a gente gosta de falar, mas simplesmente porque a gente já vê isso há muito tempo, então a gente sabe o que está acontecendo. A gente tem as informações, pelo menos uma boa parcela delas, não são todas, mas a gente sabe que com as informações que a gente tem, a gente pode atestar que a situação é muito grave e que no limite as coisas podem ficar muito piores do que estão. Então as pessoas têm que saber a gravidade da situação, têm que ilustrar as pessoas próximas delas, tem que ilustrar os amigos, né? Tem que ir para o enfrentamento, tem que impedir essas pessoas de fazer o que elas estão fazendo, porque se isso não for feito, né, quem vai pagar a conta serão as próprias famílias e principalmente os próprios familiares dessas famílias, exatamente como aconteceu em todos os países que abriram mão da sua capacidade de discernimento. Então, muito obrigado, Diego, é sempre um prazer, uma honra estar aqui contigo, com o Zé e com os prezados internautas. Muito obrigado. Valeu. Olha, nota 10 mais uma vez, viu, professor Berger? Eu que agradeço. Uma felicidade poder partilhar aí das suas opiniões e da sua amizade. Obrigado. Obrigado. Privilégio é meu. E digo mesmo também do amigo José Antônio Rosa, obrigado pelas tuas opiniões, Rosa, e obrigado também pela amizade. As tuas considerações finais. Diego e Berger são mais que amigos, são irmãos, né? E nessa fase da vida, quando a gente forma amizade, é até o fim, né? A gente está já encaminhando a eternidade, né? Caminhando a eternidade, chegando na reta final, né? Então nós certamente estamos sedimentando uma amizade aqui que vai se concretizar ainda mais na eternidade. Então, somos verdadeiros irmãos meus. Quero agradecer muito, então, ao José Antônio Rosa, querido amigo, também ao querido amigo Luiz Marcelo Berger. Tá todo mundo demolido, cansado, foi mais um dia extenuante de trabalho, eu tenho certeza, para as senhoras e para os senhores todos, né? E quero agradecer muito as presenças aí dos nossos convidados e de vocês que tiveram conosco aí, ou uma parte da live, ou até agora, vocês estão aqui no coração, público qualificadíssimo. Então tá, um abraço, Rosa, um abraço, Berger, valeu! Até mais! Obrigado. Valeu! Obrigado! Beijo no coração de todos aí, fiquem com Deus, tchau! Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.
Olá, Diego. Olá, amigos. É um prazer estar aqui de novo no Café com Lojistas do Cindy Lojas. E, novamente, a gente traz as novidades do SXSW, o maior festival de inovação do planeta. A gente sabe que a cada ano a cidade de Austin, nos Estados Unidos, acolhe dezenas de milhares de participantes do evento que vêm conversar não apenas sobre tecnologia e inovação, mas as mudanças sociais que acompanham e que também provocam essas inovações. Hoje a gente vai trazer um recorte do SXSW para quem está no varejo, não necessariamente em cases do varejo, e sim em provocações para o varejo inovar cada vez mais, sobre como os públicos atuais, a geração Z e também as gerações mais velhas estão comprando e pensando o consumo e se relacionando com o mundo do trabalho. Aliás, a gente vai falar muito sobre trabalho, né? A Deloitte e outras consultorias levaram novidades bastante grandes sobre como nós vamos ampliar o nosso tempo de trabalho na vida. Nós vamos ter, às vezes, mais de uma profissão, aliás, muito mais, e que nós devemos continuamente nos capacitar e nos reinventar como profissionais, ou seja, nada de cristalização, nada de comodismo, temos mais é que sacudir a poeira e nos reinventar a cada dia. Bom, é isso. Depois, para quem estiver no evento, a apresentação vai ficar disponível e eu aguardo vocês na próxima. Um grande abraço. Prazer estar aqui hoje no Cindy Lojas para bater um papo sobre o SXSW, o South by Southwest, o maior evento de inovação, empreendedorismo, criatividade do mundo, que nasceu em 87 como um festival de música. Muito pouca gente sabe, mas o nome surgiu de uma brincadeira com um filme do Hitchcock, chamado North by Northwest. Entre os fundadores, era um grande festival de música, que depois se tornou esse festival que começa com educação, vai para o interactive, música e filme. Grandes lançamentos de filmes mundiais hoje são feitos no tapete vermelho de Austin, né? A cidade de Austin talvez seja uma coisa mais legal que a gente vai falar hoje aqui nesse evento Cindy Lojas, que eu acho que deve servir de inspiração para Porto Alegre, não só pelo estado do Texas ser muito parecido com o Rio Grande do Sul, não só pela questão do evento deslocar um pouco o centro das atenções para o meio oeste, lá para o Texas, mas como uma cidade pode se envolver com um evento, com a cena criativa e se promover e se vender para o mundo inteiro, né? Então é um conteúdo muito bacana que a gente vai ver através, especialmente da Melissa Lesnovski, da Aldeia, que é uma pessoa que eu admiro muito. Olá, mais um Café com Lojistas, essa vez com o pessoal da SWX, falando sobre innovation, falando sobre as coisas que acontecem no futuro e que vem por aí no varejo. E é isso que o Cindy Lojas oferece, mostrando aos seus lojistas que devem se atualizar, se capacitar, porque as coisas mudam muito rapidamente, o varejo está mudando, as perspectivas e oportunidades do país são muito grandes, e para isso nós precisamos estar sabendo o que acontece, o que vai acontecer e como nós podemos fazer para interagir mais com os nossos clientes, trazer mais resultados para nossas empresas. E é isso que o Cindy Lojas lhe oferece. Se você tem qualquer tipo de problema, seja de venda, seja fiscal, seja problemas com a rua que você está, com o shopping que você está, procure o Cindy Lojas. O Cindy Lojas está aqui para lhe oferecer o que precisa e lhe dar a assistência que vocês necessitam. Por isso, nós estamos fazendo um Cindy Lojas cada vez mais forte. E não se esqueça que dia 28, 29 e 30 de maio, na Fiergs, nós teremos a Feira Brasileira do Varejo, que trará 40 palestrantes, 110 expositores, trazendo tudo que há de mais moderno em termos de varejo no mundo. Não esqueça, agende 28, 29 e 30 de maio, o FBV, Feira Brasileira do Varejo na Fiergs.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.